Bom dia, Bruno. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Claro que o momento do time não tem ajudado tanto aí, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao comando técnico do Guarani, que vive esse momento de indefinição. Eu queria que você falasse se essa falta de uma certa confiança por parte do elenco também passa por esse, como se fosse um reflexo dessa indefinição no comando, essas questões extra-campo, mas não tão extra assim, né, que atinge diretamente vocês. O que você pode falar a respeito disso? Olha, bom dia. O que eu posso falar é que aqui no Brasil isso acontece bastante quando o clube se encontra nessa situação e a gente, jogador, tem que estar pronto para tudo. A questão da confiança, acho que a gente tem um grupo com caras experientes que pode sanar o grupo. A gente teve uma conversa interna também, que isso vai ajudar bastante o grupo para a gente se blindar. E eu acho que no Brasil hoje, acho que isso é normal, então a gente tem que como mais experiente, tem que conversar com os mais novos para não se atingir, não deixar a confiança cair, e quando troca técnico a gente tem que continuar trabalhando, porque uma hora vai acontecer, porque eu acho que o nosso grupo é um grupo muito trabalhador, que uma hora as coisas vão acontecer. Bruno, bom dia. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar sobre essa semana de treinamentos, depois da demissão do Júnior Rocha, vocês sendo comandados nos treinamentos pelo Marcelo Cordeiro, né, o auxiliar técnico, que deve amanhã estar na beira do gramado como técnico interino na partida contra o Avaí. O que foi conversado? Ele conversou com vocês sobre este momento para até não perder um pouco mais dessa confiança? Você até falou que o elenco conversou internamente. Qual foi o tema central dessa conversa, se você puder falar para a gente aqui, por favor? Bom dia. Olha, sobre a questão do Marcelo, eu particularmente achei ele tem um bom comando, ele tem uma boa intenção eu gostei bastante porque ele vai jogar o time para frente com responsabilidade, mas a gente vai tentar propor o jogo independente de estar fora ou dentro de casa. Então, sobre a questão da conversa interna, o tema foi mais para a gente conversar sobre a nossa confiança, para a gente não se abalar com as coisas que acontecem fora do campo, porque só a gente pode resolver que está ali dentro, então acho que foi mais isso mesmo o tema. Bruno, quando você foi apresentado aqui no Guarani há 2 meses atrás, você comentou que na sua coletiva de apresentação, que no ano passado o Guarani bateu na trave, né, com relação ao acesso na Série B, e que vocês fariam de tudo esse ano para conseguir esse acesso. A gente ainda está relativamente no começo do campeonato, mas a situação é bem adversa, e eu queria que você falasse assim, se essa pressão por resultados, né, mesmo com uma vitória, agora uma possível vitória diante do Avaí, ainda assim não seria suficiente neste momento para tirar o time da zona de rebaixamento. Como que o elenco está encarando essa pressão, e se você acha que hoje o foco do Guarani é muito mais em permanecer do que pensar num possível acesso? Olha, como você bem disse, está no começo do campeonato ainda. É claro que a posição que a gente está não é confortável, claro que incomoda muito, mas a gente tem que pensar em jogo a jogo. Agora, se ganha do Avaí, a gente já dá uma respirada, depois se ganha 2 ou 3 jogos, a gente já vai ali para o meio da tabela, ainda está um pouco embolado. Então, acho que a gente tem que tirar da cabeça a classificação em si por enquanto, porque senão a gente vai ficar atolado muito nessa última posição. Isso pode atrapalhar alguns jogadores, então eu acho que é mais isso. Eu vejo pelo lado, para não tirar a confiança de alguns jogadores novos, tem jogadores experientes, a gente não pode olhar só para a tabela, a gente tem que desempenhar um bom futebol primeiramente, que o resultado vai vir e automaticamente a gente vai subindo na tabela.
Bruno, eu queria perguntar agora sobre você individualmente, né? Você chegou nessa última janela com muita expectativa, até porque ele estava no futebol sul-coreano, muitos torcedores não conheciam do seu futebol, acabou sofrendo com alguns problemas físicos, né? Que você acabou não conseguindo jogar no início dessa Série B, mas na última partida foi até titular e agora pode ser uma peça importante no meio de campo. Eu queria saber um pouco como foi esses primeiros meses aqui no Guarani sobre você individualmente e também algumas características que você vê que são diferentes, que podem ajudar o Guarani nesse meio de campo, no ataque, onde você gosta mais de jogar neste esquema agora deste novo treinador que deve chegar. Olha, eu particularmente tô sofrendo bastante com o meu começo de temporada fisicamente, né? Porque eu nunca passei por isso antes. Machuquei 2 vezes já, então acho que eu tô procurando manter minha cabeça muito boa, que agora eu voltei, eu tô feliz de estar de volta, então sobre a minha característica, eu acho que eu vou ajudar bastante o Guarani, no quesito de finalização, de drible, de o jogo vertical, que eu gosto bastante, e que o professor Marcelo já conversou comigo, que ele vai colocar eu na onde eu gosto de jogar mesmo, que é no meio ali. Então eu acho que só tenho a crescer e me cuidar bem, porque eu não posso... que já estão no meio da temporada e eu machuquei 2 vezes, então eu tenho que me cuidar bem para não acontecer mais. Bruno, pegando um gancho ainda nesse assunto, né, nessa pergunta do colega, a gente sabe que você veio, né, dessas lesões e a gente tem atualmente aí no departamento médico o Chay e o Luan Dias, que ocupam esse meio de campo, né, fazem essa função de armador do time. Você se considera estar preparado para assumir essa função? Você acabou de dizer que é onde você mais gosta de jogar. Você acha que você está pronto para assumir realmente esse meio mais criativo do Guarani, para poder ajudar a equipe? Olha, eu creio que sim. Na minha cabeça eu estou pronto sim. Eu sou um cara que eu confio muito no meu futebol. Então, acho que se o professor me colocar, eu acho que eu vou agregar bastante à equipe. E claro que a concorrência ali no meio é muito grande, né? O Chay e o Luan são 2 grandes jogadores, mas eu acho que isso só tem a agregar ao clube, né? Quando a posição é muito disputada, isso só ajuda todo mundo, ajuda o jogador e ajuda o clube também. E também eu posso fazer mais de uma função, como foi nesse último jogo, o professor Júnior me usou de ponta, depois ele me colocou de meia de novo, então acho que eu posso fazer mais que uma função também. Ô Bruno, a gente vê, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui nos treinamentos, que o clima é muito leve. Mesmo o Guarani nessa situação, jogadores conversam, dão risada entre eles ali no aquecimento. E a gente ouviu muito do próprio Júnior Rocha e de outros jogadores que o grupo está unido, que o grupo quer vencer, quer sair dessa situação. E realmente, é só confiança que está faltando. É óbvio, esses problemas até na comissão técnica, 3 treinadores em 9 jogos, é muito complicado nessa Série B. Mas é só isso. O que na sua visão, olhando agora e até tendo visões internacionais que você passou na Coreia do Sul, o que o Guarani está fazendo de errado neste momento e o que tem que fazer para sair dessa situação agora nesse restante de Série B? Eu acho que a gente tem que deixar o clima mais leve possível internamente, porque acho que isso é o mais importante para jogador jogar sem peso, sem responsabilidade, não sem responsabilidade, mas sem um peso maior que vá afetar o desempenho, entendeu? Então a gente tem que deixar um clima bom, porque senão só piora as coisas. Então eu acho que é isso, a gente tem que procurar continuar trabalhando como a gente está. Claro que não vem dando resultados, a gente tem que procurar fazer algo diferente. Eu acho que o que está faltando é a gente tentar fazer algo diferente mesmo. Tanto que o Marcelo falou com o grupo, a gente vai ter que tentar fazer algo diferente, vai ter que propor jogo, porque a gente precisa ganhar. Então, como ele disse, dentro ou fora de casa a gente vai tentar jogar futebol, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o que está faltando é a gente jogar futebol. Então, eu acho que a gente vai melhorar bastante. Bruno, o time andou tendo, né, alguns episódios recentes com polêmicas com a torcida, casos de protesto aí dos torcedores, do último jogo também, vaias, enfim, aquela
esse retorno, né, que vem da arquibancada para vocês. Como que vocês receberam esses protestos, né, essas vaias, e o que vocês poderiam falar para o torcedor daqui em diante na competição para que eles possam acreditar que o Guarani vai sair dessa situação? Olha, sobre os protestos, eu não tiro a razão deles, porque eles são torcedores, né? Eles sentem a paixão do clube, então tem que cobrar. Sobre pressão, eu acho que eles estão certos em cobrar, então a gente tem que só continuar trabalhando mais, cada jogo correr mais, jogar mais para dar resultado para eles. Não só para eles, mas como para o clube. O que eu tenho a dizer é que a gente vai procurar melhorar, procurar trazer resultados, né? Porque não adianta jogar bem e não trazer resultados. A gente vai procurar jogar bem, claro, mas o mais importante agora é trazer resultados para tirar o Guarani dessa situação.